Uma das principais menções escritas à ayahuasca data do século XVIII e a descreve como sendo uma bebida feita por uma planta nociva, cuja ingestão podia levar à adivinhação, mistificação e enfeitiçamento, mas que também gerava em seus consumidores a privação dos sentidos e fazia-os perder a cabeça. Essas descrições foram feitas por missionários jesuítas, então devemos ter cuidado ao analisar essas afirmações por conterem o viés da visão dos colonizadores. Talvez para entender, de fato, do que se trata a bebida, seja melhor ir às origens etimológicas da palavra. Ayahuasca vem da língua quichua e é a junção de aya, que pode significar tanto morte como espírito, e huasca, que quer dizer cipó. Mas se aya tem dois significados diferentes, qual seria a melhor tradução? Cipó do espírito ou cipó da morte? É o que tentaremos descobrir. A ayahuasca é uma bebida consumida há muitos séculos por diversas tribos na América do Sul e é utilizada em vários contextos, como para rituais religiosos e para tratar problemas físicos, psicológicos e sociais. No Brasil, 3 grupos religiosos a utilizam em seus ritos, que são o Santo Daime, a União do Vegetal e a Barquinha. A bebida é preparada com uma combinação do caule de uma videira denominada Banisteriopsis caapi, com folhas de plantas, particularmente a Psychotria viridis. Os principais efeitos que as pessoas sentem ao consumi-la são alucinações visuais e auditivas, além da sensação de estar em uma outra realidade ou em um sonho. Ao contrário do que acontece com o consumo de outras substâncias psicodélicas, a pessoa tende a reconhecer que essas percepções não correspondem ao mundo real, ou seja, ela tem a consciência de que se trata de uma alucinação. E também, contrariamente a outras drogas, felizmente, a ayahuasca não causa dependência ou tolerância. Nota-se que os efeitos colaterais mais comuns são, na verdade, náusea e vômitos. Todas as reações percebidas após o consumo da bebida tendem a começar por volta de 30 minutos depois da ingestão e duram de 4 a 6 horas. Hoje temos uma noção de como as substâncias contidas nessa preparação pode gerar essas reações. Sabemos que nenhuma das plantas consumidas sozinha tem o potencial de induzir alguém a esse estado. As folhas da Psychotria viridis contêm dimetiltriptamina, DMT, um composto que é sintetizado naturalmente em nosso organismo, mas em menor quantidade. Quando ingerimos algo que contém DMT, as enzimas em nosso sistema digestivo desativam a ação dessa substância e podemos seguir a vida normalmente. Porém, as substâncias contidas no caule inibem a ação dessas enzimas e a DMT fica livre para viajar por nossa corrente sanguínea e atingir nosso cérebro. E no cérebro, ela realiza várias alterações. Falando assim, parece ser algo perigoso e, em alguns casos, realmente pode ser. Algumas reações de ansiedade, inquietude e modificações no conteúdo do pensamento podem aparecer, mas são raras e transitórias. Em casos extremos, após o consumo da bebida, a pessoa pode ter um quadro psicótico grave, no qual é necessário acompanhamento médico especializado. Porém, além de pouco frequentes, essas reações tendem a aparecer em sujeitos com histórico familiar ou pessoal de doenças psiquiátricas, ou nos casos em que a pessoa consome ou já consumiu outras drogas com regularidade. O exemplo descrito na literatura é de um jovem de 19 anos, que após ingerir uma mistura de cannabis com DMT, teve sintomas psicóticos intensos, como sentir que ele estava sendo guiado por um poder externo, ver sons musicais no céu, e acreditar que as pessoas podiam ler seus pensamentos. Esses sintomas diminuíram à medida em que ele usou medicamentos antipsicóticos. Os pesquisadores que acompanharam esse caso concluíram que a DMT apenas exacerbou um estado psicótico que foi induzido pela cannabis. Portanto, nos casos em que as pessoas conseguem ter contato com seu histórico pessoal e familiar sobre problemas psiquiátricos, sobre abuso de substâncias, é recomendado que isso seja levado em coma antes do consumo da ayahuasca. No entanto, como já foi citado, esses efeitos negativos são realmente a minoria e podem ser evitados quando o consumidor conhece seus riscos. Em muitos casos, o consumo da ayahuasca pode gerar efeitos positivos para o cérebro e para o bem-estar pessoal. Alguns estudos já encontraram que a memória autobiográfica se acentua
com a ingestão da bebida. E esse efeito se assoma às sensações de melhora no humor. E para além dos ganhos pessoais declarados, outros benefícios têm sido descritos nos últimos tempos. Estudos com DMT identificaram que o uso dessa substância está associado à plasticidade cerebral, que podemos simplificar aqui dizendo que é a capacidade do cérebro de formar novas conexões entre neurônios. E isso é particularmente útil para a aprendizagem e para a adaptação a novos contextos. Sendo assim, os pesquisadores esperavam encontrar alterações cerebrais devido ao consumo contínuo da ayahuasca. E de fato, foi o que eles encontraram. Durante o consumo, as áreas mais ativadas foram regiões como os giros cingulados anteriores, os giros frontais mediais e o lobo temporal medial. Essas descobertas mostraram a influência que a ayahuasca tem em áreas relacionadas com a associação e manutenção de ideias, além de áreas responsáveis pelo planejamento de ações. Uma vez que essas áreas se relacionam à integração de ideias e de estímulos sensoriais armazenados na memória, essa ativação pode estar na base de vários relatos de novas ideias e revelações após o consumo da bebida. Além desses efeitos a curto prazo, também notam-se modificações que perduram com o consumo prolongado. Algumas áreas do córtex possivelmente tiveram sua espessura modificada com o consumo da ayahuasca. Nessa imagem, áreas em vermelho foram as que ficaram mais espessas em pessoas que usavam a bebida a longo prazo, e as em azul foram as que diminuíram a sua espessura. Duas áreas valem ser destacadas nesse caso. A primeira é o córtex cingulado anterior, cujo aumento pode estar associado ao melhor desempenho dos usuários de ayahuasca em tarefas de memória de trabalho, funções executivas e de alternância entre atividades, quando, claro, comparados com um grupo que não faziam uso da bebida. Já a região realçada na imagem é o córtex cingulado posterior, e sua diminuição em consumidores de longo prazo de ayahuasca parece ter uma associação com a maior sensação de religiosidade e espiritualidade. Essa área do cérebro faz parte da chamada rede de modo padrão, que costuma diminuir a sua ativação em situações como a meditação. Faz sentido então que a atividade reduzida nessa área esteja relacionada com o sentimento de bem-estar. Veja, não podemos falar ainda de uma relação de causa e efeito, mas há evidência de uma correlação entre esses fatos. E também não podemos afirmar ainda se esses benefícios perduram por toda a vida ou se só enquanto a pessoa consome o composto. Mas, sem sombra de dúvida, são dados muito promissores. Além desses achados, atualmente muitas das pesquisas têm se debruçado em descobrir potenciais efeitos terapêuticos da bebida. Os pesquisadores acreditam que tem um motivo bioquímico para utilizar compostos da ayahuasca para tratar transtornos como a depressão. Um deles é que, pelo fato da molécula da DMT ser bem semelhante à da serotonina, um neurotransmissor associado ao humor, ela altera a concentração dessa substância no cérebro, semelhante ao que fazem os antidepressivos comercializados. A pesquisadora brasileira Fernanda Palhano, em sua tese orientada por Draulio Araújo, encontrou que alguns pacientes com sintomas depressivos tiveram melhora nos sintomas. E Siddhartha Ribeiro, um neurocientista brasileiro, reforça o fato de que muitas conquistas futuras da medicina estarão diretamente atreladas à descoberta dos potenciais terapêuticos dessas substâncias psicodélicas. Esse é um ramo novo, que foi pouco explorado até agora devido à natureza das substâncias psicoativas, mas as pesquisas têm estado mais abertas a descobrir os benefícios que podem ser trazidos por esses compostos. Certamente, muito ainda será descoberto. E no caso da ayahuasca, podemos imaginar que não é à toa que um número tão significativo de viajantes se dirigem à América do Sul para consumir a bebida. A busca por crescimento pessoal, cura emocional, contato com a natureza ou divindades são alguns dos objetivos. E graças à fama da ayahuasca, essas e outras pessoas acreditam que esse pode ser um bom remédio. O que podemos concluir é que, com o uso consciente, respeitando seu histórico, a tradução cipó do espírito talvez seja realmente adequada para a palavra ayahuasca, visto que os relatos de ascendência em nível pessoal e espiritual não param de crescer. E aí, tá gostando dessa série sobre neurociência, vícios, substâncias psicoativas? Qual é a substância que você gostaria que fosse abordada no próximo vídeo? Deixa aí nos comentários e até a próxima.